Olá, meninos e meninas. Bom, no capítulo 5, eu pretendo trabalhar com vocês resolvendo alguns exercícios, discutindo alguns exercícios, principalmente os exercícios de fixação. E a partir daí eu vou abordando o conteúdo disponível no texto, né? No livro. Então vamos ver se dessa forma dá um resultado diferente. Então aqui o problema de fixação, exercício de fixação número 1, apresenta uma figura para vocês e diz lá: a figura desse exercício mostra algumas posições ocupadas por um carrinho em movimento. O intervalo de tempo entre duas posições sucessivas é o mesmo. Podemos concluir que existe uma força atuando no carrinho? Por quê? Então aqui nós temos uma rua, representando uma rua, e uma sequência de carrinho. Olhando para a imagem, nós percebemos que o que ele fez? Ele foi tirando fotos do carrinho, no mesmo intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo entre duas posições sucessivas é o mesmo, então aqui é sempre o mesmo ΔT, de um para o outro, e o que nós observamos é que a distância de um para o outro aumenta com o passar do tempo. Se a distância aumenta, eu tenho um aumento de ΔX. Se eu tenho uma variação, um aumento de ΔX, significa que eu tenho nesse meu sistema uma aceleração. Então, se esse sistema tem uma aceleração, olhando para a segunda lei de Newton, que fala que a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração, ou pode ser apresentado também como força resultante igual a massa vezes a aceleração, também é a linguagem utilizada, ou então pode ser apresentado também para vocês como um R de resultante, força resultante igual a massa vezes a aceleração. Se eu tenho um carro, obviamente esse carro não é fantasma, portanto ele tem uma massa. Se ele tem uma massa e ele tem uma aceleração, portanto eu terei uma força resultante diferente de zero atuando no meu sistema. Ok, pessoal? Bom, o segundo, ele já fala lá o seguinte: um bloco sendo arrastado por uma força F sobre uma superfície horizontal ocupa em intervalos de tempo iguais as posições mostradas na figura desse exercício. Então eu tenho aqui a mesma coisa. O bloco, e eu vou olhar em intervalos de tempo a distância entre as posições do bloco, tá? E o que eu concluo aqui? Ele vai lá, observe a figura e diz que se existe atrito entre o bloco e a superfície. Explique. Se o atrito fosse eliminado, que tipo de movimento o bloco teria? Bom, na letra A, ele pergunta se existe atrito. Como que eu vou saber se existe atrito? Olhando para a distância de uma posição da outra do bloco, eu vejo que a variação da posição é igual a constante para tempos iguais. Ele fala aqui em tempos iguais, mesma análise lá em cima. Então, se ΔX é constante, significa que a aceleração é igual a zero. Se a aceleração é igual a zero, a força resultante vai ser igual a zero. Mesmo raciocínio lá. Bom, se a força resultante é igual a zero, significa o quê? Olhando para esse meu circuitinho e montando o nosso diagrama de forças aqui, né, eu vejo que eu tenho uma força F apontando para a minha direita e, consequentemente, eu vou ter uma força F, ou vamos colocar aqui uma força de atrito, né? Uma força de atrito a gente representa normalmente com uma letra minúscula, né? Apontando para a minha esquerda. Portanto, a letra A diz, eu tenho que ter uma força de atrito no bloco, entre o bloco e a superfície, para que a força resultante seja igual a zero, a aceleração seja igual a zero e eu tenha esse bloco em MRU. Na letra B, ele pergunta se o atrito fosse eliminado, que tipo de movimento o bloco teria? Bom, se eu tenho esse atrito que ele é igual à força aplicada, eu tenho um MRU. Se ele fosse eliminado, eu teria apenas essa força para a minha direita. Portanto, eu teria o bloco acelerado, ou seja, MRU V. Ok? No exercício número 3, ele apresenta uma tabela para a gente e fala lá o seguinte. Na tabela desse exercício, F representa a força que atua em um certo corpo e A é a aceleração adquirida pelo corpo sob a ação dessa força. Reproduza a tabela em seu caderno e complete-a.
Então, o que nós vamos ter aqui para reproduzir essa tabela aqui na letra A, né? Primeiro nós temos que ver aqui, primeiro ponto que ele fez para a primeira medida foi em 1,5, ele aplicou uma força de 1,5 N e teve como resultante uma aceleração de 0,7 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que se eu for aplicar a segunda lei de Newton, que me diz que força igual a massa vezes aceleração, eu vou isolar a massa, força sobre a aceleração, isso vai ficar igual a 1,5 divididos por 0,7. Coloquei isso na minha calculadora, 1,5 divididos por 0,7, isso vai me dar 2,1428 e assim por diante. 2,1428 quilogramas. Está tudo no sistema internacional, então aqui vai ser quilogramas. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? A aceleração vai ser igual a sempre força sobre a massa. A força no próximo é 3. A massa, 2,1428. Então, quando eu for aplicar 3 divididos por 2,1428, eu terei aqui 1,4. 1,40. Opa, professor, mas eu percebi também uma coisa aqui, que é a minha dica para vocês. Eu dobrei aqui, eu aumentei de 1,5 para 3,0. Eu dobrei. O que aconteceu com a minha aceleração? Ela dobrou também. Então, cada vez que eu dobro a minha força, eu vou dobrar a aceleração, porque a massa é constante. Então, significa que se aqui para 3 newtons é 1,40, significa que no outro 1,4 vezes 2 vai me dar lá 2,8. Ótimo, perfeito. E como que eu faço para preencher esse aqui do meio? Eu percebo também que, assim como eu aumentei a cada 1,5 newton a minha força, eu aumentei em 0,7, significa que eu também vou aumentar aqui em 0,7. Então, eu vou ter lá 1,4 mais 0,7. Isso igual a 2,1. E se eu colocar mais 0,7, vai dar 2,8 também. Legal, né? Então vamos para o próximo, para a letra B, que pergunta para mim como seria o aspecto do gráfico de força vezes aceleração. Bom, o aspecto do gráfico, para colocar o aspecto do gráfico de força vezes aceleração, eu vou pedir o auxílio aqui de uma pequena reguinha, onde eu observo o seguinte. Deixa eu tirar a régua e vamos fazer uma análise antes de mais nada. A função força versus aceleração significa que eu vou ter força igual a massa vezes aceleração. Aqui em cima eu tenho um coeficiente igual a 1, um exponencial igual a 1. Esse cara é uma constante. Então, isso aqui me mostra que essa função da força e função da massa é muito parecida com essa funçãozinha aqui, que é uma função de primeiro grau. Uma função afim, onde aqui a minha variável tem expoente igual a 1 e o meu coeficiente angular é igual o meu coeficiente linear, desculpa, é igual a 0. Então, aqui eu já sei que o meu gráfico vai ter, qual é a cara dele? Vai ser uma reta inclinada. Está me atrapalhando ali. Passando pelo... Acho que é isso. Aí, passando pelo zero. Então, o meu gráfico aqui, ele vai ser uma reta inclinada. Se eu for montar a escala aqui nos meus eixos, força e aceleração, e colocar os pontos, o que eu vou observar? Todos os pontos estarão localizados exatamente sobre essa reta. Então, o aspecto do gráfico, F vezes A, vai ser um gráfico linear, uma reta inclinada. E ele pergunta o que representa a inclinação dessa reta. Bom, a inclinação dessa reta eu posso observar facilmente por aqui, pela minha funçãozinha, que a inclinação, sendo o meu coeficiente angular,
eu também tenho a inclinação sendo a massa. Então, na letra C, a inclinação representa a massa do meu sistema. O que significa isso, gente? Que se eu olhar para o gráfico e eu tiver aqui diversas, vamos colocar aqui, se eu tiver olhar para um gráfico como esse e eu tiver várias retas, e eu tiver, por exemplo, aqui, opa, essas duas retas aqui, significa o quê? Essas duas retas, a azul e a vermelha, significa que a reta vermelha tem uma massa maior do que a reta azul. Simples assim. Ok? Vamos para o próximo vídeo. Tem mais exercícios para frente.